Então, qual é o melhor momento para você diferenciar a ambivalência de uma dissociação? Eu diria que você tem que começar a fazer isso desde o primeiro contato com o paciente. Você tem que dominar as estruturas da personalidade, e quando você domina as estruturas da personalidade, os quadros clínicos, as 5 estruturas da psicanálise contemporânea, você vai dominar os fenômenos mentais, os mecanismos de defesa. E ao fazer isso, desde a primeira sessão, você tem que se colocar naquele lugar de alguém que vai sair daquela sessão com uma hipótese de quem é que está o paciente que está ali na frente. Você não precisa sair com o diagnóstico fechado, mas você tem que levantar hipóteses. Você não pode sair da primeira sessão sem uma hipótese de quem é o sujeito que está ali na sua frente. O paciente precisa disso de você e você precisa disso para desenvolver o seu trabalho. Não existe trabalho psicanalítico sem um diagnóstico bem feito. Você precisa levantar uma hipótese de quem é o paciente que está ali na frente. Ah, Leonardo, mas aí eu estou recém começando, nem tenho pacientes ainda, como é que eu vou fazer isso? Olha, o diagnóstico é fundamental, porque para poder ajudar um paciente, o que é o diagnóstico, afinal de contas? É você saber qual é o problema que a pessoa está passando, não é verdade? Qual é a dificuldade dela? Se você não faz um diagnóstico, como é que você vai tratar a pessoa? Ela vai ficar. Você vai tratar como? Que base você vai ter para tratar? Você se dá conta que fica algo muito no ar, muito supérfluo, muito genérico? Não é possível você fazer isso. Aí você vai ficar falando sobre os problemas da semana do paciente, sobre a história atual do paciente, ou vai querer falar do passado do paciente, sem saber se é isso que o paciente está precisando de você naquele momento. Porque não é porque a gente trabalha com psicanálise que a gente tem que, por exemplo, ir ficar mexendo na infância do paciente. Isso depende muito do quadro do paciente. Muitas vezes a gente tem que começar o trabalho de outro ponto de vista, de outro lugar. Mas para saber qual é esse outro lugar, para saber como fazer isso, a gente precisa fazer um bom diagnóstico. Por exemplo, é muito comum confundir quadros dissociativos mais graves, onde o paciente tem, por exemplo, um núcleo melancólico psicótico, com defesas obsessivas bastante rígidas, com um quadro neurótico. Porque, e aí se confunde a dissociação com a ambivalência. Por quê? Justamente porque fica se olhando somente os sintomas obsessivos. Mas os sintomas obsessivos não é por si só um sinônimo de neurose. Eles podem estar encobrindo um quadro regressivo mais grave. Mas você tem que saber como identificar isso, por exemplo, diferenciando a dissociação da ambivalência. Se você confunde a dissociação com uma ambivalência, você facilmente vai achar que o paciente é neurótico quando ele não é, ou vice-versa. E aí você vai começar a tratar o paciente com um certo tipo de abordagem que não deveria. Você pode ser muito flexível com o paciente, quando, por exemplo, deveria ser mais firme no set, mais firme mesmo, manter rigidamente o set e o enquadre para ter ele na mão, porque o paciente está testando você e manipulando você através da contratransferência. E se você não discrimina esses fenômenos, você não vai fazer um diagnóstico correto. E ao não fazer um diagnóstico correto, você vai permitir situações que o paciente comande a terapia muito mais do que ele deveria comandar. E ele vai manipular você. E ele não vai se beneficiar com o tratamento. E às vezes são aqueles pacientes que vêm corretamente,
que aparecem em todas as sessões, que são pontuais, que são o que o Karl Abraham chamava de pacientes pseudo-colaboradores, mas a terapia não evolui. Você faz de conta que está fazendo terapia sem se dar conta, e o paciente faz de conta que está se tratando. Onde é que os profissionais mais erram em relação a essa questão? É justamente não saírem da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica de quem é o paciente. Né? E depois não analisarem essa primeira sessão, não olharem para essa primeira sessão com atenção, né, observarem, fazerem uma dialogada, onde fazem uma primeira supervisão individual, onde veem o que o paciente disse, como ele disse, não só o que ele disse, mas como ele disse. E eu tenho um instrumento que facilita muito isso, que é o mapa do paciente, que ajuda muito a visualizar todas as situações que o paciente, os aspectos da personalidade do paciente, para você poder fazer um diagnóstico com precisão. E os colegas erram muito nesse ponto. Muitos nem se preocupam em sair da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica do paciente. E aí o tratamento ele está fadado a ser um tratamento meia boca, um tratamento genérico, um tratamento que não vai levar a grandes resultados.